Muito boa noite, gente. Como é que vocês estão? Mais uma vez aqui pra gente continuar a nossa playlist aí, né? O nosso trabalhinho aqui de dia sim, dia não, que é a tal da nossa prece, né? Do Evangelho no Lar, que a gente faz e realiza e apenas faz. A gente não questiona, né? A gente faz porque tem que fazer. E eu vou dizer isso pra vocês porque eu vou ratificar mais uma vez. Eu sempre digo pra vocês, o perfeito é inimigo do bom. E quem tá falando pra vocês é uma pessoa que tem um grau de exigência assim estúpido. A minha autoexigência é estupidamente alta. E pra mim, eu já disse isso aqui antes, é uma grande vitória pra mim poder realizar alguma coisa, sabe? No sentido dentro da espiritualidade, porque eu sempre penso mil coisas, mil possibilidades, mil incrementos, mil coisas e obviamente quando a gente está cuidando da espiritualidade a gente está cuidando do corpo espiritual, mas é um negócio impressionante que as demandas do corpo físico elas são extremamente altas, isso porque obviamente a gente está encarnado e o negócio é aqui. Então a gente tem que passar por vários desafios, várias etapas para tentar, enfim, resolver algumas questões, né? Algumas questões físicas, mas especialmente também ter possibilidade de enfrentar os desafios emocionais com um pouco mais de tranquilidade, se assim pode se dizer, né? Através dos recursos, né? Monetários. Então uma coisa está ligada à outra, o negócio é aqui, por mais que você queira se desvencilhar das dificuldades do corpo físico, não tem jeito. A gente trabalha, a gente toma banho, a gente come, a gente tem que cuidar do corpo físico o tempo inteiro, porque ele realmente é bem, ele demanda muita coisa, né? Especialmente isso é natural porque a gente está encarnado, ou seja, nós estamos no mundo físico, estando no mundo físico, obviamente, isso vai estar diretamente relacionado e proporcional à dimensão que nós estamos. Então, né, temos que cuidar do físico, mas o mais legal é poder parar de vez em quando, né, um pouquinho, nem que for meia hora, para a gente fazer as nossas preces e, obviamente, cuidar da nossa espiritualidade. Eu geralmente quando vou dormir também faço práticas energéticas, né, para ajudar na limpeza. Não faço todo dia porque não dá, tem dia que você está muito cansado e é natural. E você nem mal encosta já vai dormir, né? Mas enfim, né, trazendo aqui para vocês, dividindo com vocês essas experiências, porque é importantíssimo que a gente faça alguma coisa, coloque em prática os nossos projetos, deixe essa autocrítica de lado, porque o tempo passa invariavelmente. Se você ficar esperando o melhor momento sempre, você nunca vai fazer nada na sua vida, entende? Então vai fazendo, vai fazendo. Bom, como vocês sabem, essa playlist a gente cuida especialmente nessa playlist a gente faz o Evangelho no Lar, usa esse livro aqui que é o Evangelho segundo o Espiritismo, eu sempre aviso isso, né, para as pessoas que estão chegando saberem do que se trata o vídeo. Aqui a gente usa também esse livrinho do Sri Prem Baba, que é Flor do Dia, e eu também gosto de usar, tenho usado esse livrinho aqui, que é uma psicografia da médium Irene Pacheco Machado, Reflexões de Jacó. E aí a gente faz um combozinho, né, um combinado aí desses três livros para poder, de certa maneira, estabelecer uma egrégora com a espiritualidade. E outro dia eu estava pensando seriamente em trocar os livros um pouco para variar, mas tem um lado também que é o lado seguinte, né? A espiritualidade também pode usar, né, o conhecimento desses livros, né, as leituras desses livrinhos para que a gente
possa ter um melhor aproveitamento desses livrinhos, né? Já que cada vez mais eles estão ficando conhecidos pela espiritualidade e por nós também, né? Mas enfim, é isso. E aí, aqui Giló Nenil aqui do meu lado, esse gato chiclete que ele não para. Então aqui, ó, olha lá, fala oi lá pro pessoal. Giló, ele é fogo. Eu começar a gravar, ele vem aqui pentelhar. Bom, a gente sempre faz essa prece, a gente divide ela em três, mais ou menos em três partes, onde a gente faz três Pais Nossos, né? E o primeiro deles a gente pede pelas pessoas de um modo geral conhecidas, de um modo geral, né? Que é o que eu chamo de pessoas públicas. A segunda parte a gente faz uma prece particular e a terceira parte a gente abre uma leitura que possa nos inspirar para a reflexão, porque eu acredito que a verdadeira espiritualidade, né, o verdadeiro kardecismo, ele tem que ser repleto de questionamentos o tempo inteiro, né? Porque Kardec pregava isso, né? Questionar, independente do credo que você esteja, questione o tempo inteiro, porque, né, é assim que se cria uma espiritualidade um pouco mais sadia, né? Enfim, a gente sempre faz uma respiração em três etapas, que é duas de inspiração e uma de expiração. Então a gente faz assim, ó. Segura e solta. Obviamente, cada um pode fazer na sua pulsação, no seu tempo, sem estresse. A ideia aqui é relaxar. Quando a gente relaxa, a nossa aura se expande. Vocês podem ver que casos de médiums que eventualmente começam a despertar clarividência, geralmente eles veem alguma manifestação, especialmente quando estão em estado de relaxamento. Porque quando a gente está em estado de relaxamento, a nossa aura dilata. Então, obviamente, é como se uma bolha de energia em volta do nosso corpo pudesse abarcar a outra dimensão. E é por conta disso que às vezes em estado de relaxamento, ou por exemplo quando a gente está dormindo, e que a gente tem experiências espirituais muito fortes, né, por causa dessa aura dilatada. E a ideia, obviamente, dessa respiração é justamente criar essa situação, tá certo?
Mais 4 minutos de respiração. Dois minutos. A partir de agora, então, a gente começa o processo de evocação dos nossos bons amigos, para que eles possam estar conosco, então, nesse momento de prece. Então, nós pedimos aos nossos amigos da boa espiritualidade que estejam conosco nesse momento de prece, ajudando-nos a elevar os nossos pensamentos, e também que eu possa criar alguma conexão importante em relação aos textos, para que nós possamos aproveitar da melhor maneira possível esse momento. Se porventura algum espírito, alguma consciência desencarnada, esteja aqui presente na sala por curiosidade, ou por amor, ou por enfim,
que esse momento seja especial para essa consciência, a fim de que ela possa também ter a oportunidade de despertamento, se for o caso, ou de louvor, se for o caso. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos estejam conosco, protegendo-nos, orientando os nossos pensamentos e preparando as benesses, as quais a gente pretende ofertar. Que esses nossos amigos possam manipular essas nossas energias densas, anímicas, a fim de que elas se tornem bálsamo para aqueles a quem pedimos humildemente. Que os bons espíritos nos protejam, que os nossos pensamentos estejam elevados e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje minha vista tá ruim. Mas vamos lá. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que os títulos e as riquezas são as recompensas dadas ao seu mérito, e que a sua origem é mais pura do que a do pobre. Acreditam que isso lhes é devido por direito, e quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ridícula cegueira! Deus vos distingue pelo corpo? Acaso o do pobre não é igual ao do rico? O Criador não fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grandioso, é sábio. Nunca crediteis a Deus as ideias que os vossos cérebros orgulhosos imaginam. Rico! Enquanto tu dormes sob tetos dourados ao abrigo do frio, não pensas em milhares de irmãos teus iguais a ti, estirados na sarjeta? Não é teu irmão, teu semelhante, o infeliz que passa fome? Sei que com estas palavras teu orgulho se revolta. Concordarás em lhe dar uma esmola, mas nunca lhe apertar fraternalmente a mão. O quê? Dirás tu. Eu, descendente de sangue nobre, poderoso da terra, serei igual a este miserável que se veste de trapos? Ilusória vaidade de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado abaixo de mim, tão alto? É verdade que vossas roupas não se parecem em nada, mas se ambos ficassem sem elas, que diferença haveria entre vós? A nobreza de sangue, dirás tu, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre senhor e o do plebeu, entre o senhor e do escravo. Quem lhe garante que também já não foste um miserável e infeliz como ele? Que não pediste esmola, que não a pedirás um dia naquele mesmo que desprezas hoje. Não acabam para ti as tuas riquezas, que imaginavas eternas, com o corpo envoltório perecível de teu espírito? Volta-te humildemente para ti mesmo, lança enfim os olhos
sobre a realidade das coisas desse mundo e sobre o que fez a superioridade e a inferioridade no outro. Pensa que a morte virá para ti como para todos que os títulos não te pouparão, e ela que pode te atingir amanhã, hoje ou daqui a uma hora. Se te fechas no teu orgulho, então eu te lastimo, pois serás digno de piedade. Essa leitura é uma leitura que para mim ela é bem alegórica, né? Porque é como se a gente personificasse a soberba, né? A soberbia. Então, assim, parece quase um personagem, né, de filme, né? Essa pessoa que repugna um ente mais pobre, ou enfim, né? Sem condições monetárias, ou às vezes sem condições culturais, né? No sentido de erudição, vamos dizer assim. Às vezes a pessoa fala errado e tal, e você já despreza ela porque ela fala errado, né? Você já julga essa pessoa menos inteligente porque pelo simples fato dela falar errado, né? Então, assim, a gente obviamente precisa separar todas essas coisas, porque uma coisa absolutamente não tem nada a ver com a outra, né? Uma coisa é erudição, outra coisa é inteligência, outra coisa é soberbia, outra coisa é humildade. O que me parece mais grave nessa alegoria, né, nessa leitura que a gente vê aqui, né, que mais parece uma cena de um filme da Idade Média, né, onde um rei soberbo humilha os pobres e os escorraça, sabe? É ridículo. Para mim é uma alegoria isso aí. Mas se a gente começar a prestar atenção nessa figura, nessa alegoria, obviamente a gente pode transpor para uma situação atual e imaginar que muitas pessoas que têm a facilidade da realização financeira, vamos dizer assim, elas têm uma prova bastante difícil, na verdade, porque elas talvez nunca se preocuparem, nem nunca se preocuparão com essa questão do dinheiro, e para elas isso não faz sentido, porque tem muitas pessoas que já nasceram ricas, então para elas não faz o menor sentido a pessoa... Na verdade, acho que elas têm até dificuldade de entender por que a pessoa não ganha dinheiro, porque para ela é uma facilidade tão grande ela ganhar dinheiro, é uma coisa tão natural, que para ela não faz sentido. Então, assim, ela também não pode ser cobrada por essa atitude de indiferença em relação ao mais pobre, porque obviamente ela nem tem universo cultural, vamos dizer assim, né, para ser julgada por tal comportamento. Isso obviamente não as isenta do comportamento que elas têm, porque, né, porque claro, elas estão enveredadas e fascinadas pelo recurso econômico, financeiro, obviamente, estão com isso bem resolvido na vida delas. Então as preocupações que elas têm são absolutamente outras, assim, né, de outra natureza, né? E só pelo fato de não ter os problemas econômicos, né, desculpe, os problemas financeiros, isso já faz o universo mental, psicológico dela ir para outras situações, né? Enfim, então é um limiar ali muito tênue entre ter consciência da falta de atitude ou não ter, né? Porque simplesmente são pessoas diferentes, né? Agora é óbvio que, por exemplo, quando você vê uma pessoa que era pobre ficar rica, ganhar dinheiro, e essa pessoa agir com indiferença em relação ao pobre, essa pessoa, obviamente, o pecado dela é muito maior, né? Se é que existe pecado, mas o pecado dela seria muito maior. Por quê? Porque essa pessoa já experienciou, né? Já passou pela experiência de não ter dinheiro, então ela sabe o quanto isso é difícil, o quanto isso dói, o quanto isso é complicado. Então, obviamente, o pecado dela é muito maior.
Então, assim, obviamente cada um vai ser julgado segundo a sua consciência. Então, assim, não é ninguém que julga a gente, não é simplesmente a gente que se julga. Agora, o fato de você ficar inoperante em relação a algumas coisas pode ter dois vieses, né? Pode ter dois caminhos. Um dos caminhos é, ok, você sabe, obviamente, que está pisando na bola, mas finge não saber e age com indiferença em relação aos mais pobres, aos menos abastados. E a outra situação seria aquela em que você simplesmente ignora, ignora no sentido de ignorar mesmo. Você nem sabe o que tipo de natureza é, né, de qual natureza é a falta de dinheiro. Para você não faz o menor sentido, porque você sempre teve dinheiro. E dinheiro para você não é um desafio, é simplesmente uma constância da vida. E aí é aí que eu vejo essa leitura de hoje como uma alegoria, ou seja, né, quem vai julgar o teu comportamento é você mesmo. Mas por outro lado, por exemplo, a gente pode se achar pobre, né? A gente tá aqui assistindo por exemplo, se você está assistindo esse vídeo, você está vendo esse vídeo numa casa onde tem uma conexão com a internet, você tem obviamente um computador ou um celular, um smartphone, né? Você tem um fone de ouvido, você tem, enfim, você de algum jeito já é um pouco mais abastado do que um monte de gente, né? E só pelo fato de você acreditar que você não tem dinheiro, né? Tipo, eu sou uma pessoa pobre, né? Só isso já faz você ignorar o comportamento de ajudar pessoas mais pobres. Porque você pensa assim, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, então não sou eu. Essa leitura não cabe a mim, não serve, não me veste, né? Porque obviamente você se acha um pobre, mas por outro lado você é muito rico para muita gente, entende? E quanta coisa você poderia estar fazendo que você não faz. E eu não estou aqui querendo falar isso para cobrar vocês, porque é longe de mim, mas é só para usar como ferramenta de entendimento que tudo é relativo, sabe? É tudo muito relativo. Outro dia eu vi uma pesquisa falando que acho que tipo é um valor muito alto, tipo 70% dos brasileiros vivem com até um salário mínimo, né? Não significa que a pessoa ganha um salário mínimo, significa que a pessoa ganha até um salário mínimo. Então, por exemplo, às vezes a gente mora na região sul, sudeste, né, centro-oeste, a gente acha que a gente é pobre às vezes, e não é a realidade, né? A gente é rico para muita gente e a gente não se dá conta disso, né? Enfim, fica aqui então o questionamento, né, a respeito dessa questão de orgulho e humildade, né? Que você se acha pobre e humilde, quando pode ser que você seja rico e soberbo. Então é um negócio muito louco, gente. A gente tem que ter um autoquestionamento o tempo inteiro. Eu tô simplesmente aqui diletando, né? Tô pensando nas possibilidades pra gente tentar chegar numa conclusão pessoal. Não é uma conclusão coletiva, porque conclusões coletivas não levam a lugar nenhum, mas conclusão individual, ou seja, você com você mesmo. O que você sente no fundinho do seu coração? O que você acha que você deveria estar fazendo nesse momento? E por que você não faz? Entendeu? É isso que eu acho que quando a gente está lá no corpo astral, quando a gente vai ser julgado, vamos dizer assim, quando a gente passa dessa para melhor, né?
Quando você chega lá, eu acho que são essas pequenas sutilidades, essas pequenas nuances que vão vir à tona com muita força. E aí, obviamente, a gente vai se julgar. E a gente vai falar, poxa, no fundo eu sabia que, né? Mas não fiz, mas não aproveitei. Entende? Então, né, força na cabeleira aí, gente, porque é assim mesmo. A gente tem que ficar questionando isso o tempo inteiro, porque se a gente não puxar pra cima, a nossa consciência não dilata não, e não expande não. Sem suor a coisa não vai, né? Enfim. E aí, eu gostaria de aproveitar esse momento então para a gente coordenar os nossos pensamentos, especialmente, e fazer uma prece, se você tiver de coração aberto, pelas pessoas mais pobres do nosso Brasil, pelas pessoas que tiveram infortúnios, às vezes por doença e perderam parte do que tinham, pelas pessoas que tinham um pouco e ficaram velhas e perderam seus trabalhos, pelas pessoas que cometeram erros e se endividaram, por famílias que têm, por algum motivo, alguma doença que apareceu grave na família e drenou os recursos que essa pessoa tinha, né? Ou seja, toda sorte de provas que de algum jeito deixou a pessoa debilitada financeiramente, né? Que a gente possa, pelo menos, se você está aqui, desejar que essas pessoas que vêm à sua mente durante o momento de prece, que essas pessoas recebam mais, né? Que essa energia de prosperidade que você está dimanando, né? Que você está enviando para essa pessoa, para esse alvo mental seu, né, que essa pessoa receba prosperidade, porque no fundo essa energia vai voltar com muita força para você, pode acreditar, né? Quando a gente, porque tem uma coisa maravilhosa da espiritualidade, você sacar que a natureza ela é próspera, né? A natureza o tempo inteiro ela produz, ela gera, ela cria, ela cocria, então assim, ela é um negócio absurdo. Então deseje sinceramente que esse seu alvo mental, né, essa pessoa mais pobre, enfim, que você escolher rezar nesse momento, que essa pessoa tenha prosperidade, alegria, que essa pessoa seja feliz e deixe as coisas acontecerem, que eu tenho certeza que você vai receber uma notícia boa muito em breve, porque essa energia volta para você, pode acreditar. Essa é a minha função aqui, sabe? Eu gosto de fazer preces aqui, porque eu sei que quanto mais eu rezo, mais eu recebo. Então tô aqui por interesse, sabe? Não sou nenhum puritano, não. Eu sou... Não sou não. Eu faço isso aqui por enquanto por interesse, porque eu sei que eu recebo muita coisa. Muita coisa. Entende? Então é isso. Fazer por interesse não tem hipocrisia nenhuma, sabe? A gente tem que falar, olha, eu tô fazendo por interesse mesmo, porque eu sei que vai voltar pra mim. Tá bom? Pode acreditar. Então a gente pode se concentrar nas pessoas mais pobres. Se você não tiver ninguém que você conheça próximo a você, significa que você é uma pessoa bastante abastada. E obviamente tua responsabilidade é um pouquinho maior. Mesmo você não tendo consciência ainda, mas um dia terá. Não tem problema, tá todo mundo caminhando. Tá? Então vamos pensar positivamente numa pessoa que a gente seja próximo, um empregado da casa, né? Sei lá, alguém que é mais pobre, né? E vamos desejar tudo de melhor para essa pessoa. Assim pedimos aos bons amigos que manipulem essas energias que agora oferecemos, a fim de que a pessoa que tenho na minha mente agora possa prosperar e evoluir. Essa pessoa não passe
grandes dificuldades financeiras, que ela tenha a possibilidade de viver, progredir na vida, avançar e não passe privações graves, e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. A esse respeito comenta o espírito de Jacó, pela psicografia de Irene Pacheco Machado. Pergunta-me, querida, como posso ajudá-la a compreender e aceitar críticas e ofensas? Jesus exemplificou com atos, e isso ainda não aprendemos. Como eu, um oriental imperfeito, Jacó era um oriental, tá? Posso fazê-lo praticar a caridade do amor? Pergunto. Irmã, pergunta-me como devemos proceder num grupo. E aí ele responde: ame-o, respeite o grupo, converse pouco, saiba ouvir, fuja das discussões, seja humilde, exemplifique mais, não critique. 9. Paciência com os de pouca fé. E 10. Esqueça de si e viva para todos. Obviamente ele dá esses exemplos porque uma pessoa que tem muitas coisas resolvidas dentro dela, ela grita menos, né? A pessoa, quando é muito nervosa, grita, fala, se impõe, se coloca e não sei o que lá. Na maioria das vezes é a pessoa que está muito ferida, e aí a pessoa quer se colocar de algum jeito no mundo, quer, sabe? E obviamente na maioria das vezes a culpa não é dela, é uma culpa de algum trauma, de alguma pessoa que passou pela vida dela, de alguma situação, de alguma egrégora, por exemplo, a família que cresceu, enfim. Um fato é que quando a pessoa está satisfeita, né, ela se adequa mais às situações de vida de um modo geral, porque ela não tem necessidade de se colocar. E é nessa hora, quando ela não tem necessidade de se colocar, que ela se coloca com mais inteireza, com mais, né, com mais plenitude em relação ao serviço que ela está ali como colaborador, como colaboradora. Então é preciso a gente perceber. Eu particularmente sempre fui uma pessoa que né, sempre critiquei demais também, sempre reclamei. E até que eu cheguei a uma conclusão de que tinham coisas que me machucavam, coisas que não estavam no lugar onde deveriam estar. E por conta disso, me geravam insatisfação. E aí, quanto mais insatisfeito você fica, mais você grita, mais você briga, mais você fala, né? Então, é importante a gente se refletir sobre isso também, e especialmente nessa leitura de Jacó,
dos espíritos de Jacó, se a gente for pensar, por exemplo, num avatar como Jesus, por exemplo, se a gente for pensar em Jesus, Jesus era um cara pleno. É lógico que para ele tinha um monte de coisa que faltava, no sentido, puxa vida, nossa, como os homens são atrasados, né? Como esses seres do planeta Terra ainda são muito atrasados. Quanta coisa tem pela frente. Mas ao mesmo tempo ele entendia que é o nosso processo, que é o nosso momento e que não há o que fazer. É como você chegar, sei lá, vou dar um exemplo que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. É como se você chegasse lá para comprar uma verdura fresca no supermercado e não tivesse totalmente fresca. Aí você fala assim, beleza, é o que temos para hoje, né? É o que dá para ser hoje, então tá tudo bem. Entendeu? Então você tem aquele sentimento de falta, mas ao mesmo tempo você fala, ok, eu já entendi, eu sei que é assim que é e tá tudo bem. Entende? Então são exemplos absurdamente estranhos, né? Contrários, vamos dizer assim, mas quer dizer a mesma coisa. Então é isso, eu acho que era por isso eu acho, né? É que espíritos evoluídos como Jesus, ele vinha aqui simplesmente para fazer o que tinha que ser feito. Ele sabia o que tinha que ser feito e não adianta querer brigar. É como você pegar teu cachorrinho que não tem raciocínio direito e ficar querendo bater nele a troco de nada. Ele é só um animal que não tem nem raciocínio direito, entendeu? Então assim, não adianta, não adianta. Quando você compreende a inteireza dessa informação, obviamente você se acalma e você simplesmente oferece o melhor que você tem, porque você não vai ficar melindrado emocionalmente de agir nessa situação. Você simplesmente vai lá e faz, você sabe o que tem que ser feito e pronto, entende? Então tá tudo certo. E vamos aproveitar essa ideia para a gente fazer uma prece pelos nossos pedidos, pelas nossas necessidades, a fim de que a gente possa então receber intuições, boas intuições, receber boas energias para as situações que a gente gostaria que acontecesse, né? Enfim, vamos pedir uma vibração por nós mesmos, porque os bons espíritos, os espíritos familiares sabem exatamente, né? Às vezes você está imaginando uma situação, você está imaginando uma solução que venha por um caminho e você pede por aquilo. Mas às vezes a gente não percebe que tem coisas que se mudassem e né, certas coisas que às vezes que mudam simplesmente assim, muda completamente a situação que você está vivendo. Então às vezes está pedindo por uma coisa que não é exatamente o que precisa acontecer. E os bons espíritos, os espíritos familiares, eles sabem exatamente o que é que precisa acontecer. Então vamos pedir, né, para que esses nossos amigos espirituais possam, obviamente, nos ajudar nas nossas questões. E daí nós pedimos humildemente aos bons amigos, espíritos familiares, que durante essa egrégora possam trazer para nós boas energias, que as soluções de dificuldade financeira, especialmente aqui na nossa passagem pela Terra, possam receber votos de prosperidade, de boa vibração, de positividade, a fim de que isso não torne o nosso fardo mais pesado. Pedimos aos bons amigos que nos ajudem nos nossos processos de entendimento e de caminhar, que as nossas realizações sejam sempre boas, cada vez melhores, que nós possamos continuar levando uma boa palavra, um bom pensamento, especialmente boas energias a todas as consciências que por algum motivo se aproximarem a nós. Também pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, perdoem as nossas fraquezas e as nossas infelicidades. Perdoem as bobagens que saem pela nossa boca e nos ajudem a
cada vez mais termos ciência da grandeza da criação e possamos cada vez mais sermos humildes para receber especialmente as melhores vibrações vindas de mais alto. Que Jesus nos abençoe, ilumine os nossos caminhos. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. E por último, meus amigos, abro aqui para vocês uma leitura do livro do Sri Prem Baba, a fim de que a gente possa se inspirar em alguma reflexão positiva, já que logo menos a gente vai dormir, né? A gente vai descansar, enfim, pelo menos aqui, que já são quase 10 da noite. Ser um canal do amor. Servir é colocar seus dons e talentos a serviço do propósito maior, que é a expansão da consciência. Em outras palavras, servir é tornar-se um canal do amor para fazer o outro brilhar, para fazer o outro acordar, para fazer o outro feliz. Ao servir, você se torna um elo na corrente da felicidade. A felicidade passa por você para chegar ao outro. Interessante como, de um jeito ou de outro, parece que as leituras sempre se conectam, né? Isso tem a ver com orgulho e humildade. Enfim, gente, durmam com essa. Inclusive eu. E que a gente possa assim refletir sobre a nossa função nesse planeta, porque aquela história, né? Se a gente só... Vou usar uma parábola. Se uma abelha só sobrevoa os girassóis de um certo canteiro, ela vai passar a vida toda vendo girassóis. Mas se uma abelha sobrevoa terras desconhecidas, talvez ela não conheça girassóis, mas ela poderá conhecer um universo de coisas novas e diferentes e positivas e incríveis. O que eu quero dizer com isso é: ande sempre por novos caminhos, né? A gente está evoluindo, independente do que você está fazendo agora, ande sempre por novos caminhos. Crescer é possível, né? Se desenvolver é possível, tá bom? Fiquem com Deus. Um ótimo final de noite para quem está vendo isso à noite. Se você está vendo isso de manhã, que você tenha um ótimo dia, tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês. E a gente se vê em breve aí em mais um Evangelho no Lar. Obrigado.